Terceiro ano, vamos para a nossa aula de hoje de matemática no livro A Conquista da Matemática. Continuamos estudando o capítulo 6, unidade 6, que fala sobre tópicos de geometria. Hoje a gente vai ver as atividades das páginas 127 e 128. Para começar, vocês vão recortar o molde que está lá na página 231 e montar um cubo. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre faces, arestas e vértices, que são as partes de um cubo, que é esta figura geométrica aqui, ok? Então, vamos lá na página 231 e você vai encontrar esse aqui, ó. Este molde de cubo. Então, encontrou na página 231, o que eu aconselho você fazer? Pintar cada quadradinho desse de uma cor. Por quê? Porque aí você vai estar separando, né, as 6 faces, que são, ó, as 6 faces do cubo, cada uma de uma cor. Da cor que você tiver, não precisa ser essa cor. Mas, ó, viu? Tudo pintadinho, cada uma de uma cor. Pode ser outras cores. Depois de pintar, você vai pegar uma tesoura sem ponta e vai recortar. Recorte ele primeiro assim e depois vai recortando bem direitinho. Essa parte que tá escrito cole, não recorta, tá, gente? Porque a parte que você precisa colar um lado no outro para fechar o cubo. Depois você vai fazer algumas dobrinhas, vai dobrar cada marquinha, ó, onde tem, né, cada uma das marquinhas, e vai colando, passa e cola, primeiro em uma parte de cada, tá? Em uma lateral, depois na outra, depois. Não cole tudo de uma vez, porque senão pode dar errado. Então, você vai colando cada uma das partes. E por último, você cola essa parte que sobra, a parte de cima. Finalzinho, ok? Está pronto aí o seu cubo. Agora, você vai observar que cada face foi pintada de uma cor. Então, fica mais fácil a gente identificar. Face é cada lado do cubo. Então, nós temos uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. A gente foi de face em face, cada uma de uma cor, nós temos aí as 6. Agora vamos voltar para a atividade. Então, você já recortou o cubo, já montou, então ele ficou assim, montado. Então, você vai observar, você vai colocar sobre a mesa e escrever o número na parte que ficou voltada para cima. Então, ó, 1, e aí você vai contando, vai escrevendo o número até o número 6. Então, você vai observar sempre esse cubo, mudando o objeto de posição, né? Escrevendo o número 2, número 3, número 4, número 5, até o último. Então, a pergunta é: quantas faces tem o cubo? Quantos lados tem o cubo? Então, você vai responder aqui. Se você enumerou 6 vezes, quantos lados tem o cubo? E depois você vai observar as arestas. A aresta é aqui, ó, onde eu marquei aqui é o encontro, né, entre as duas faces do cubo. Então, aqui, ó, entre este lado azul e este lado vermelho, nós temos uma aresta, que é o encontro dessas duas faces. E assim para cada uma delas, tá? Então, você vai, na atividade, encontrar essas duas faces, que é chamado de aresta. Então, o encontro entre essas duas faces, ó, que está marcado aqui de vermelho, é chamado de aresta. Então, você vai marcando aqui, marque esta outra, né? Cada uma desses encontros entre a face. Quantas arestas é possível perceber? Vá riscando no cubo que você fez.
O encontro entre a face 2 e 3. Encontro aqui, ó, entre a 6. Em cada uma delas você vai riscando cada ladinho. Lembrando que não é só o encontro, tá? Entre um lado e outro, entre um lado e outro. Então, no total, você vai ver quantas arestas tem, quantos encontros há entre as faces do cubo. E vai anotar aqui. Então, a gente percebe que tem outro detalhe que são os vértices, que é o cantinho, né? Então, cada cantinho aqui, ó, recebe o nome de vértice, ou seja, é um ponto de encontro de cada 3 arestas, né? Então, a gente tem aqui, ó, um cantinho aqui. Esse cantinho, ele une essas arestas aqui, ó. Tá vendo? Essa aresta, esta e esta. A aresta não é o encontro das faces? Então, a gente tem aqui, ó. Só desse lado aqui a gente tem 3 arestas. Então, aliás, 3 vértices. Vértices, cada pontinho desse, ó, que é o encontro das arestas. Cada cantinho, onde tem esse pontinho preto. Então, aqui, ó, um vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que tem um lado, outro lado, né? Então, você vai observar aqui cada vértice, ou seja, cada cantinho, ó, que une as arestas, e vai marcar com canetinha colorida aí no cubo que você fez. Marque um cantinho, marque outro, marque outro. Quantos cantinhos você marcou? Quantos vértices você marcou? Então, você vai escrever aqui. Aqui no final já tem uma explicaçãozinha. Provavelmente, se você marcou tudo direitinho, você encontrou 6 faces, que o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Agora, para finalizar, vamos observar aqui este cubo. Então, esta figura aqui representa um cubo e cada aresta visível está identificada por uma letra. Então, nós temos aqui várias arestas, né, que estão identificadas por letras. Então, você vai responder a essas questões. Qual aresta é o encontro das faces? Verde e vermelha. Então, eu já respondi aqui que é a A, ó, o encontro das faces. Aqui a gente temos a face verde, né, e a vermelha. Qual é a aresta? A aresta A. Então, eu escrevi aqui A. Entre a vermelha, qual aresta é o encontro das faces? Vermelha e amarela. Então, aqui, ó, vermelha e amarela. Então, é essa daqui, eu já marquei, né, para vocês. Verde e amarela, então, ó, verde e amarela. Observe que eu risquei aí, você vai responder. Então, letra B. Quantas arestas não estão visíveis? Então, a gente dá para ver aqui algumas arestas, certo? Mas tem algumas arestas que a gente não consegue ver, ou seja, tem alguns ladinhos lá, encontro entre os lados, que a gente não consegue ver. Ou seja, a gente não consegue ver na parte de baixo, né, do cubo, na parte de trás e na parte do lado. Então, ó, desse lado, a parte de trás e a parte de baixo, a gente não consegue ver. Então, quantas arestas que a gente não consegue ver, ou seja, que não estão visíveis, você vai responder aqui, ok? Por hoje é só, meus amores, um beijo e até a próxima aula.